2h08 no horário de Brasília. Claro, a gente segue acompanhando discussão que felizmente ganhou por um ato criminoso, infelizmente aconteceu, mas felizmente ela ganhou o mundo. Ela deixou de ser uma... Foram outros ataques contra o Vinícius Júnior que não tomaram essa repercussão, não ganharam essa proporção. Agora sim o mundo inteiro discutindo o racismo dentro do futebol depois desses atos de violência contra o jogador. E temos novas palavras do Real Madrid, né, Bruno Camarão? Boa tarde para você. Boa tarde, Sandro, Thaís, amigos que nos acompanham. Exatamente. E a palavra da figura mais importante do Real Madrid, institucionalmente, o presidente Florentino Pérez. Ele participou de um evento hoje ligado ao título da Euroliga, a competição mais importante de basquete da Europa. O Real Madrid acabou se sagrando vitorioso, inclusive a capa do Marca, alvo de tanta polêmica, foi exaltando justamente o triunfo dentro das quadras e deixando um pouco o caso Vinícius Júnior de lado. E o tema, sequencialmente, no dia seguinte, especificamente hoje, foi tratado com a devida relevância. O Florentino Pérez fez um pronunciamento se referindo justamente aos insultos, prometendo tolerância zero, né, com o racismo direcionado aos jogadores do clube. Palavras dele, entre aspas: Real Madrid não vai mais tolerar incidentes racistas com nossos jogadores. Para isso, temos que mudar a estrutura de arbitragem para que a vítima não seja responsável pelo delito, como está acontecendo agora. A sociedade em que vivemos não merece uns incidentes que vêm se repetindo com o nosso jogador. O esporte é um ponto de encontro de valores. Ele foi ovacionado, Florentino Pérez, nessa data em que a polícia da Espanha mais cedo deteve 7 personagens envolvidos nesses casos. 3 no jogo do Valência e outros 4 ainda daquele episódio de um boneco que fazia clara referência ao Vinícius Júnior sendo pendurado numa ponte em Madrid depois do jogo pela Copa do Rei da Espanha. Esse jogo foi lá em janeiro e somente hoje houve uma punição. Esses personagens, então, sendo detidos. Os incriminados do último fim de semana, entre 18 e 21 anos, eles foram detidos, passaram por averiguação, prestaram depoimento e foram liberados na sequência. Mas, a qualquer instante, podem ser acionados pela Justiça da Espanha para voltar a prestar esclarecimentos. Mais cedo aqui na programação da Band News FM, o caso também foi tratado, assim como tem sido desde ontem, pelo Marcelo Carvalho, que é o diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. É um cara que já nos atendeu em muitas outras ocasiões. Ele encampa essa ideia há muito tempo, observando não apenas episódios racistas ou de injúria racial no futebol, mas também em outras modalidades do esporte. E para ele, Marcelo, as agressões se intensificaram depois que o atleta Vinícius Júnior passou a se posicionar. A partir de agora, com toda essa mobilização que está acontecendo, com certeza é um pontapé inicial. Mas, para que isso seja um pontapé inicial, a gente precisa ficar falando do tema mais vezes. Não pode acabar agora. Todas essas promessas de ações que estão sendo ditas, né, pelo presidente da FIFA, pelo governo da Espanha, pela La Liga, elas têm que acontecer. Ou esse pontapé inicial vai morrer. O governo federal, aqui no Brasil, acredita exatamente que esse princípio democrático de entendimento, a partir da boa relação diplomática entre os países, vai ter uma solução positiva, uma posição de apoio, de segurança ao Vini Júnior. De todo modo, o Globo traz a informação de que o Lula deve se reunir com o primeiro-ministro da Espanha nos próximos dias. É um caso que foi debatido pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, também pela Aniele Franco, representando outra pasta importante do governo federal. Fato é que o Vini Júnior já está na história, especificamente por ter engrandecido esse debate. Tantos outros casos envolvendo injúria racial, ataques racistas a vários e vários jogadores brasileiros, sul-americanos, africanos. Samuel Eto'o, um jogador que fez história também com a camisa do Barcelona, foi alvo há muitos anos, só que a grandiosidade do tema com o Vinícius Júnior e a maneira como a própria mídia espanhola, por mais que tenha demorado um pouco, reverbera, isso chama atenção e já está na história.
Deixa eu só colocar nessa conversa que rapidamente a gente prometeu e tem que trazer informação para o ouvinte também. Falamos sobre casos de racismo aqui no Brasil, aumentando 40% no último ano. Agora sim a gente restabeleceu o contato com o Vicente Medeiros. O último caso no Brasil registrado contra o goleiro do Ipiranga. Conta pra gente os detalhes. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Isso, o goleiro Kaique, do Ipiranga de Erechim, ele usou as redes sociais para lamentar as ofensas racistas que sofreu e também afirmou que não foi a primeira vez que sofreu ataques em campo. O atleta foi vítima de injúria racial durante a partida que aconteceu no último sábado contra o Altos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda durante o jogo, o autor dos insultos foi identificado e autuado em flagrante por injúria racial. O caso foi relatado em súmula pelo árbitro e tanto o Altos e o Ipiranga, os dois times se manifestaram nas redes sociais por meio de nota repudiando os ataques racistas sofridos pelo goleiro Kaique, do Ipiranga de Erechim. Obrigado, Vicente. E aí, Camarão, a gente falava aqui fora do ar, me chama ainda a atenção, ontem nesse horário a gente falou sobre isso, a gente já tem... foi no fim de semana que aconteceu. Ontem a gente citou... Aconteceu de novo, né? Vamos exatamente. combinar, porque não é uma novidade. E aí não é uma novidade o racismo, não é uma novidade o racismo no futebol, na Espanha e contra o Vinícius Júnior. Então é um contexto que é muito amplo, é importante a gente reforçar, porque parece, olha, aconteceu agora. Não é novidade pra ninguém. Não, absolutamente não. Porque eu ia falar que a FIFA não tem uma posição oficial. Nada. O presidente da FIFA falou... A entidade máxima do futebol não se posicionou. Você vai no portal agora da FIFA, não existe uma nota, nada sobre o caso. E eu ia te perguntar, Camarão, a sensação pelo menos que dá chegamos a um ponto em que realmente todo mundo se uniu, mas não vi oficiais. São os jogadores, torcedores e os clubes. As entidades ligadas à La Liga, nada até aqui. Algumas se posicionaram, CBF, por exemplo, né? A La Liga ela fez um post nas redes sociais ainda ontem à noite, em meio a toda essa... polêmica, porque na verdade não tem polêmica nada, né? Tem um crime ali consumado e um fato que machucou e entristeceu muito o Vini Júnior, como o próprio Carlo Ancelotti, treinador, falou hoje em entrevista coletiva, que o Vini está muito triste, antes de mais nada, mas que ele acredita, né, conversando com o jogador que esteve ausente das atividades por conta de uma lesão, é verdade, além de ele estar suspenso da próxima partida, então não teve a ver a ausência do Vini Júnior a este caso, mas sim como parte do planejamento do Departamento de Futebol do Real Madrid. O Vini Júnior quer seguir à frente do Real Madrid, desempenhando o futebol dele e vencendo na Espanha, né? Inclusive sustentando esse peso e essa carga proveniente das arquibancadas alheias constantemente, rodada após rodada. A palavra do Infantino, presidente da FIFA, foi nas redes sociais dele próprio, dizendo, abre aspas, total solidariedade ao Vinícius, não há lugar para o racismo no futebol, na sociedade, e a FIFA apoia todos os jogadores que se encontram em tal situação. Negócio protocolar, né? Porque... Nem protocolar porque não é na página da FIFA, né? Exato. Ontem mesmo, eu não sei exatamente se a gente tem condições na live de registrar, mas a filha, uma das filhas do Pelé, a Kelly Nascimento, ela faz um pronunciamento extremamente importante, falando justamente sobre o Infantino, dizendo que a FIFA esteve no velório do pai dela, que prometeu grandes homenagens ao pai dela e ela se sente muito feliz e confortada com isso, que havia uma promessa de que pelo menos um estádio em cada país do mundo ligado à FIFA tivesse o nome do Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé, mas que a maior vitória e o maior conforto para ela seria justamente a FIFA se posicionar de maneira direta, paralisando e proibindo esse tipo de situação dentro de um campo de futebol. Ela disse, eu não quero que a FIFA acabe com o racismo. Não é esse o papel da FIFA, mas ela tem poder maior do que qualquer outro governo de estabelecer a paralisação de um jogo de futebol, o cancelamento de um jogo de futebol, quando um caso como esse acontece. E angustia muito quando esses pronunciamentos, eu falei isso ontem, mas é importante reforçar, vem só através de nota, através de publicações nas redes, precisa de atitude mesmo, né? E não é um caso isolado, a gente falou de racismo no futebol, a gente precisa ampliar também, porque a situação envolve tantos
outros atletas, tantos outros, né, representantes do esporte mundial. E a gente lembra de um brasileiro, a gente ia conversar com ele agora há pouco aqui no Band News TV, o Iago Matheus, você vai lembrar bem, também vítima de uma coisa bem parecida com essa, só que no caso dele, no basquete, foi alvo de preconceito, defendendo um time alemão também na Espanha, e nada aconteceu. Nada de fato efetivo que pudesse, de alguma forma, marcar um posicionamento contrário a esse preconceito, né? Exato, exatamente. Valeu, Camarão. A Valeu. gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, volta ao longo da programação da Band News FM 12h18.